Olá a todos, meu nome é Carlos Eduardo e juntamente com Marcos Gilmário nós iremos apresentar sobre a paginação em sombra da disciplina de projeto de bancos de dados do professor Ari Henrique. Ok, mas o que é a paginação em sombra? Bem, em banco de dados é comum que se ocorra bugs, perca de arquivos, coisa do gênero. Nesse caso, é interessante podermos retornar o banco a um estado em que ele era mais consistente, em seu estado em que ele ainda era funcional. Então, o banco tem que permitir que atualizações nele sejam feitas, desfeitas, até mesmo refeitas. Coisa que chamamos de undo ou redo, que seria fazer, desfazer ou refazer. Entretanto, a paginação em sombra ela permite que nós voltemos tais coisas, ela permite que nós guardamos esses arquivos e retornemos o banco em seu estado mais consistente, sem a necessidade de realizar um undo ou redo. A paginação em sombra agrupa os dados em conjuntos fixos, para que eles possam ser recuperados mais tarde. Isso recebe o nome de catálogo. A quantidade de entradas define a quantidade de páginas e, dependendo do tamanho dele, é possível manter esse catálogo na própria memória. Caso não, se ele for muito grande, ele irá ser mantido no disco do computador. Mas como ele faz isso? Esse catálogo, durante uma transação ou coisa do gênero, ele é pego e se cria uma cópia dele, que chamamos de shadow, ou sombra. E essa cópia é salva no disco, enquanto o catálogo padrão, que foi usado para fazer a cópia, é usado normalmente. Durante essa execução, o catálogo Shadow nunca é modificado, nunca em hipótese alguma. Ele se mantém naquele estado, por isso que ele é usado para recuperar arquivos ou retornar o banco a um estado em que ele estava funcional, já que ele não é modificado, ele não pode ser modificado. Ele é um porto seguro de que eu posso retornar a um estado anterior. Bom, e como funcionam essas transferências de forma prática? Suponhamos que tem uma operação chamada escrever item e essa operação ela é executada, né? Nesse momento, uma cópia de uma página modificada do banco ela vai ser escrita, mas a cópia antiga, ou seja, não modificada, ela não é sobrescrita. Então, no caso de haver uma falha no meio dessa transferência ou algo do gênero, é possível que se recupere apenas se livrando das páginas que foram modificadas durante a transferência e aí descartar o catálogo corrente. Ou seja, simplesmente se livra do estado atual e das páginas que já foram escritas. E aí é possível reverter para o estado em que o banco não tinha dados corrompidos, né? Por quebra de transferência. De forma prática, é possível observar como a transferência de arquivos da paginação em sombra funciona nesse infográfico aqui. Bom, aqui temos um disco, né, representado ao centro, e temos uma tabela de páginas correntes à esquerda e a tabela de páginas que já está em sombra à direita. Ou seja, essa tabela da direita, ela é um conjunto de páginas dos dados que já estão salvos no disco e ela está com a versão estável dos dados, né, e ela vai manter isso. Bom, o que que acontece? Essa tabela corrente, ou também a chamada de TPC, tabela de páginas corrente, ela começa a copiar os dados que estão no estado atual do disco e salvar em novas páginas, começando da última página modificada, né? Então ela copia ali todo o novo estado e vai salvando em uma nova paginação. Caso ocorra um erro, o que que aconteceria? A gente apagaria a tabela de páginas correntes e depois bastaria limpar o estado atual das páginas que ela começou a copiar. Assim a gente poderia trazer a tabela de páginas que estava em sombra para o estado atual do disco e recuperar os dados de forma prática. Então isso garante que a gente não necessite de uma ação específica para refazer os dados ou desfazer uma alteração de dados, simplesmente porque eles já têm o estado fixo guardado. E o que que acontece? Aquela tabela de páginas que ela está na sombra ela não é sobrescrita, ou seja, os dados que estão nelas não são modificados durante essa transferência. Então, tá salvando os novos dados na nova paginação, aquela ela continua lá até que essa nova cópia seja gerada. Ela não vai sendo apagada durante o processo. Isso garante que a gente tenha uma cópia extremamente íntegra
de um estado em que o banco está em um estado perfeito. Bom, quais são as vantagens de usar a paginação em sombra? Ela é extremamente adequada para o SGBD monousuário. Por quê? Porque um processo único de usuário é mais fácil de auditar com esse tipo de operação. Você vai guardar uma cópia dos dados e sempre que você precisar fazer uma cópia nova, você tem garantia que está no seu disco a cópia dos dados caso você precise da recuperação. É, ela não tem overhead, né, ou sobrecarga na escrita dos registros de log. Ela não gera sobrecarga na hora de gerar os logs das operações que são feitas. E também você só vai ter uma recuperação trivial. Você não tem múltiplas versões para recuperar, né? Então, isso é um ponto vantajoso para você não ter que ficar navegando entre diversos backups ali do seu estado do disco. Porém, temos desvantagens também. Apesar de ela ser é, muito boa, a paginação em sombra ela é muito boa para SGBD monousuário, mas para multiusuário ela não é tão boa assim porque acaba se tornando um processo muito complexo de lidar. Porque no multiusuário não é apenas uma entidade que manipula os dados do banco ou manipula os backups. Então você pode ter mais de uma pessoa modificando o banco e isso pode acabar gerando erros, porque, por exemplo, suponhamos que essas pessoas elas estão em lugares diferentes e elas queiram fazer uma cópia dos dados e fazem ao mesmo tempo. Então, uma paginação ela sobrescreve a outra, né? Ou salva múltiplos dados no disco, gerando duplicação. Isso não é bom, já que vai acarretar uma sobrecarga desnecessária no disco para o armazenamento desses dados. Então, ela é excelente para monousuário, mas não é tão boa assim para multiusuário. E também para tratar os logs ela teria problema, né? Porque seriam muito mais logs do que ela poderia registrar ao mesmo tempo e acabaria sendo uma confusão na hora de tratar esses logs para dizer qual operação foi feita em qual momento e que tipo de operação foi feita por quem. Bom, é, outra desvantagem é que quando você executa uma paginação em sombra para salvar os dados, esses dados, essas páginas, né, no caso, conjunto de dados, ele pode ser separado no disco. Não tem um lugar específico no disco onde ela vai começar falando esse espaço é para paginação em sombra, que vai ficar a cópia dos dados aqui se inicia e aqui termina. E uma outra desvantagem a respeito da paginação em sombra é que sempre que uma nova paginação é gerada, é preciso fazer uma coleta de lixo, que seria o quê? Mapear o disco ali procurando os dados antigos, né, da paginação antiga para deletar ela, já que a gente só necessita de um estado dos dados aqui. Os dados novos, a paginação é pré-configurada, que acabou de ser feita. Então a paginação antiga ela pode ser excluída desde que você já tenha uma nova. Só que isso demanda um pouco de tempo, porque, como eu falei, essas páginas elas ficam separadas, então você precisa de um pouco mais de tempo para gerar o catálogo e fazer a exclusão, né, para encerrar as páginas obsoletas. É isso, agradecemos pela atenção e até a próxima vez.